Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 26 de janeiro de 2025, terceiro domingo do tempo comum. Século I, Israel, santo do dia, Santos Timóteo e Tito, bispos. Santos Timóteo e Tito eram bispos e ambos colaboradores do apóstolos dos gentios, São Paulo. Timóteo nasceu em Listra, próximo a Tarso. Sua mãe era judia e o educou na religião hebraica. Desde pequeno tinha um grande amor pela Sagrada Escritura. São Tito foi o segundo e grande colaborador de São Paulo. Convertido e batizado por São Paulo, provinha de uma família grega e pagã. De acordo com a tradição, São Paulo escreveu duas cartas a Timóteo e uma a Tito. As cartas do Novo Testamento revelam ensinamentos para a formação dos pastores e dos fiéis da Igreja. Aqueles que beberam das fontes mais limpas do catolicismo. Pedimos por piedade e zelo e amor pela Igreja e seus ministros, de modo particular os bispos e cardeais, tão atacados pela cultura e pelos próprios cristãos. Consolai-os e fortalecei-os em sua missão pela ação do Espírito Santo. Amém. São Timóteo e São Tito, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Neemias, no seu capítulo 8, nos versículos de 2 a 4, de 2 a 10. Então, nós estamos vendo que o povo estava deportado em um tempo na Babilônia e agora, com a ordem do imperador, do novo imperador, né, eles conseguem retornar para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, para reconstruir o templo, está tudo destruído, tudo acabado, está tudo detonado mesmo. Em meio aos escombros, Neemias acha um livro, né? Eles acharam o livro, eh, que era o livro de Deuteronômio. Então eles improvisaram lá um púlpito em meio aos destroços, olhando Neemias na frente, atrás de Neemias, os destroços todos, ele começou a proclamar a palavra. E na medida em que ele estava proclamando, né, aqui no versículo 5 fala, Neemias estava no lugar mais alto, abriu o livro à vista do povo, e quando abriu, todo o povo ficou de pé. Aí Esdras pega então a palavra e disse: Esdras, bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu levantando a mão: Amém, amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante de Deus com o rosto por terra e leram clara e distintivamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O povo ficou tão emocionado com aquilo que eles começaram a chorar, lamentar, bater nos peitos, né? Então era uma grande comoção. Aí Neemias e Esdras, né, eles tomaram a palavra e falaram para o povo: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para as vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois esse dia é um dia santo do nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Então, nós estamos vendo um povo que ficou ausente do templo 80 anos, longe da palavra, das escrituras, volta, vê sua terra destruída, agora se comove ao ouvir a palavra da lei do Senhor. Então, como que é importante a palavra do Senhor, como que é importante as escrituras, como que é importante a santa tradição, como é importante a igreja, que causa em nós esta euforia, causa em nós também essa saudade. Ali o povo perdeu
né, ao ter perdido a sua convivência com Deus, quando ouve a palavra, se emociona. Então, através da palavra, a palavra escrita e proclamada, há muitas conversões. Mas toda a palavra de Deus é motivo de alegria, é motivo de celebração, né? Então, não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Então, todo aquele que compreende e aceita a palavra no seu coração, mesmo olhando para trás e vendo destruído, dizimado, tudo que construiu, olhando, só olhando escombros escombros ao teu redor, mas você tem a força de Deus. É a força de Deus que nos move. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. O salmo de hoje fala, Salmo 18. Vossas palavras, Senhor, são espírito de vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos homens. Vossa palavra, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria do ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito de vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. O julgamento do Senhor são corretos e justos igualmente. Então, o Salmo fala que a lei do Senhor é eterna. Por isso que na igreja e nas santas missas sempre se proclamam até o fim dos séculos dos séculos. Amém. Então, até o fim dos tempos, no último dia, derradeiro dia, quando o Senhor há de voltar a julgar os vivos e os mortos, a igreja estará presente. Tentam-se abalar a igreja, tentam-se destruir a igreja, como foi tentado destruir a religião judaica no tempo de Esdras e Neemias, como nós olhamos na primeira leitura. Até o templo foi totalmente destruído, mas a religião perdura até os dias de hoje. Assim também a igreja católica, apostólica, romana, quantas tentativas de destruir essa igreja ao longo do tempo. Quantas vezes os inimigos da igreja tiveram já festejando a queda da igreja? E a igreja vem se mantendo até os dias de hoje. E será a igreja até o fim dos séculos dos séculos. Amém. Porque é a palavra de Deus que está edificando essa instituição igreja. É a palavra de Deus. Não são os homens que a edificaram, e sim o próprio Senhor Jesus Cristo. Vossas palavras, Senhor, são o espírito de vida. Na segunda leitura de hoje, Paulo escreve aos Coríntios e nos faz uma reflexão do que é ser igreja, né? Ele chega a comparar como um corpo humano. O corpo humano tem muitos membros, ele começa a reflexão em Coríntios 12, versículo 12. Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, com a sua igreja. No Evangelho, na leitura de ontem, nós vimos que Saulo perseguia a igreja, né? E na perseguição lá em Damasco, quando ele está diante de uma grande luz e cai pelo chão, ele ouve a voz e lhe pergunta: quem tu és? E Jesus responde: Eu sou Jesus Cristo. Por que tu me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo a Cristo, estava perseguindo a igreja. Mas quem persegue a igreja, persegue Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, entendeu? Corpo de Cristo. Então, aquela resposta de Jesus a Saulo significa: a minha igreja é meu corpo. Quem persegue a igreja, quem critica a igreja, quem, quem desonra a igreja, desonra o corpo de Cristo. Por isso é que ele fala: é, o corpo tem muitos membros, mas assim também a igreja de Cristo. O Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Aí ele fala de cada função: a mão tem uma função, a boca tem uma função, o nariz tem uma função, o ouvido tem outro, o cotovelo tem outro, os joelhos, as articulações, os pés, né? Ninguém, nada no corpo é diferente ou mais importante. O olho não é mais importante que a boca, o nariz, né? Do que o ouvido.
mesmo as partes menos nobres do nosso corpo, recebe de nós até um cuidado muito especial e muito maior, né? Então, ele faz essa comparação porque lá no finalzinho da palavra de hoje ele fala assim, ó, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo. Individualmente sois membros desse corpo. E da igreja de Deus, que Deus colocou em primeiro lugar, também os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os que têm os dons e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, da administração, dom de governo, direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Né? Então, cada um tem a sua função, assim como olho, nariz, boca, né? Cada um no corpo tem a sua função, uma função honrada. Então, aquela pessoa que acolhe na igreja, o que serve, o que limpa, o que está na infraestrutura, quem está na pastoral, quem está no serviço, quem está no movimento, você que frequenta a missa, né, aos domingos, e é dizimista, aquele que contribui somente lá na oferta, mas todos nós temos uma função na igreja e todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. Então é esta reflexão que é feita na segunda leitura de hoje. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho está em Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Depois ele pula, vai lá para o capítulo 4, de 14 a 21. Então, é um resumo aí de 3 capítulos, de 4 capítulos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas, oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo aqui é o amigo de Deus, né? Teófilo é aquele que se coloca à disposição de Deus. Pode também ter sido uma pessoa, né? Mas aqui Lucas, ele trata como aquele que quer ouvir a palavra de Deus, aquele que é amigo de Deus. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito Santo e a sua fama se espalhou por toda a redondeza. Naquele tempo, que tempo? Logo após ser batizado, logo após ter permanecido 40 dias, 40 noites em jejum, né? Logo depois do seu primeiro milagre em Canaã, quando transforma água em vinho, depois que sua fama se espalha por toda a redondeza, ele entra na sinagoga. Ele ensina nas suas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Veja que não foi Jesus que escolheu assim, ó, eu quero ler Isaías. Não. Foi dado o livro a ele de forma aleatória, né? A pessoa que escolhe a leitura pegou o rolo do livro de Isaías e deu para Jesus. Deram o livro de Isaías. Abrindo, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Isso é uma profecia de Isaías,
escrita mais ou menos 600 anos antes de Jesus, que falava do Messias, falava do Salvador, falava do Filho de Deus, aquele que seria o próprio Deus encarnado no meio de nós. Então, eram profecias sobre Jesus. Então, depois que ele leu, ele fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Que naquela época a homilia era feita sentada e não de pé, como é hoje. Todos os que estavam na sinagoga tinham um olho fixo em Jesus. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muita firmeza de Jesus, muita coragem dele de falar isso. Nós sabemos que na sequência muitos se comportaram como Teófilo, amigos de Deus, aceitaram e proclamaram e adoraram Jesus que se manifestava. É uma espécie de epifania. Jesus se manifestando também como Senhor e Deus, como aquele que cumpre, né, a revelação da profecia. Mas alguns, servindo ao inimigo de Deus, se manifestaram contra. Que eh, ofensa que ele está fazendo. E nós sabemos que, na sequência, alguns das lideranças daquela sinagoga, né, quiseram matar Jesus. Levaram ele para o penhasco e queriam jogá-lo embaixo, porque ele estava falando uma grande heresia. Mas alguns ali tinham o espírito, né, aberto ao Senhor, Teófilos, amigos de Deus, né, e acolheram Jesus como Senhor, como o Messias, aquele que viria salvar o mundo, né? Aquele que viria se doar, dar-se em sacrifício pleno e perfeito e perpétuo para a libertação dos nossos pecados. Aquele que desceria à mansão dos mortos e ressuscitaria, né, para a glória aqueles que estavam presos aos infernos. Veja, desde Adão e Eva até Jesus, a salvação foi possível através dessa morte de Jesus. Então, assim, na mansão dos mortos, ressuscita, né? Agora, sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, há de vir e julgar os vivos e os mortos. É essa a profecia que Isaías falava. É disso que o livro de Isaías falava: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos. Está vendo? A libertação dos cativos não é só ali na superficialidade de Jerusalém, é eternamente, até nos infernos. Aos cegos, a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Um ano de graça do Senhor, em outra leitura fala, né? 2000 anos é como se fosse o dia de ontem, um flash, né? Então, um ano de graça do Senhor já está durando 2025 anos, né? Esse seria um ano de graça do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, mas também aguardando a volta do Senhor, mas vivendo esse tempo também da graça da igreja, da manifestação plena do Senhor no nosso meio, através do santo sacrifício, da Eucaristia, comungando seu corpo e sangue, até que o Senhor volte, né, em honra e glória, e há de julgar os vivos e os mortos. Por isso, Senhor, te pedimos, diante desse santo evangelho, da segunda leitura que nos mostra que ser igreja é, de alguma forma, participar como um corpo, né? Diante deste salmo que fala que a vossa palavra, Senhor, são palavras de vida, e daquele povo que leu, ouviu o Deuteronômio e com saudade do Senhor chorou, nós clamamos a Ti, Senhor, pela intercessão de santos Timóteo e Tito, que sejamos perseverantes e que glorifiquemos a Jesus, cuidando do seu corpo, que é a igreja. Que a sua palavra seja viva em nossa vida também e que possamos testemunhar Jesus sendo Teófilo, amigos de Deus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. A reflexão do dia faz parte desse projeto. É um programa diário com o objetivo de fazer estudo bíblico, não só proclamar a palavra,
mas fazer estudo, versículo a versículo, e entender o que a liturgia do dia quer nos passar. Seja você também um evangelizador, nos ajude divulgando em suas redes sociais esta boa nova, esse ensino, esta pregação, para que mais corações possam também se aproximar de Jesus como Teófilos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.